A mente. O que acontece quando pessoas se conectam em grupos? A maior parte das pessoas que procura serviços de saúde no mundo ocidental não chega por causa de uma doença física em si, mas por sobrecarga emocional e psicológica. O problema é que muitos acabam se tornando dependentes dos próprios hormônios do estresse. Precisam do trabalho ruim, do relacionamento tóxico, do trânsito caótico e das notícias negativas apenas para manter esse estado emocional constante. Só que nenhum organismo consegue sobreviver por muito tempo em modo de emergência sem adoecer. A boa notícia é que o cérebro pode mudar. Pesquisas mostram que muitas das histórias dolorosas que contamos sobre o passado nem sempre são totalmente verdadeiras. Ainda assim, elas moldam quem acreditamos ser e nos impedem de evoluir. Pessoas com traumas profundos já provaram que é possível mudar crenças, comportamentos e até a biologia do corpo. Entender como o cérebro aprende, cria novas conexões e se reorganizar é essencial. Quando o como mudar fica claro, a transformação deixa de ser mística e se torna prática. Mudar a mente é o primeiro passo para mudar a vida. Grande parte das pesquisas que embasam esse trabalho vem de estudos próprios, formando hoje o maior banco de dados do mundo sobre meditação e a relação mente-corpo. O objetivo central é tirar o mistério do processo de mudança e transformação. Quando compreendemos como a mudança acontece, conseguimos reduzir a distância entre o conhecimento intelectual e a experiência real. Parcerias com universidades como Harvard, Stanford e UC San Diego têm produzido dados tão consistentes que a representam um marco científico. As pessoas chegam por diferentes motivos: curar doenças, melhorar relacionamentos, prosperar financeiramente ou viver experiências profundas de consciência. No entanto, com o tempo, percebem que o verdadeiro propósito não é apenas alcançar algo externo, mas mudar internamente. Curiosamente, quem se cura não medita para eliminar a doença, mas para se transformar, e a cura surge como consequência. O maior obstáculo à mudança está na identificação com o passado. Traumas geram emoções intensas que o corpo passa a reviver repetidamente, como se o evento ainda estivesse acontecendo. Assim, a identidade fica presa à dor. A libertação acontece quando a pessoa aprende a ir além dessas emoções, rompendo o condicionamento e abrindo espaço para um novo estado de ser. Todos carregam uma história, mas nenhuma história muda enquanto a pessoa não muda. O que as pesquisas mostram é que, ao substituir emoções densas como medo, raiva e ressentimento por estados elevados, como gratidão, amor, compaixão e apreciação, algo profundo acontece no corpo e no cérebro. Com técnicas de respiração, foco da atenção e trabalho corporal, o coração entra em coerência, e quando isso ocorre, o corpo envia ao cérebro uma mensagem clara: o perigo passou, o passado acabou. Nesse estado, a pessoa deixa de olhar para sua história a partir da dor e passa a enxergá-la com compreensão e significado. O trauma perde a carga emocional e se transforma em sabedoria. É nesse momento que a ansiedade, depressão e padrões repetitivos começam a desaparecer e o organismo retorna ao equilíbrio natural. O problema não está em ter uma história difícil, mas em permanecer emocionalmente preso a ela. Reviver constantemente o passado reforça a identidade do sofrimento. A verdadeira mudança acontece quando a pessoa se liberta da emoção associada à memória. Sem esse peso emocional, a vida pode seguir adiante. O passado deixa de ser prisão e se torna aprendizado, e então
o próximo capítulo pode começar. Mudar começa por reconhecer que muitos dos nossos comportamentos são crenças automáticas. A maior parte das pessoas vive no piloto automático, repetindo hábitos, reações emocionais e padrões inconscientes aprendidos na infância. Por volta da meia-idade, cerca de 95% do que somos funciona como um programa rodando em segundo plano. Isso não define quem somos, apenas como fomos condicionados. O primeiro passo da transformação é a consciência. Quando a pessoa percebe seus padrões, pensamentos repetitivos, emoções recorrentes e reações previsíveis, ela deixa de ser dominada por eles. Essa capacidade de observar a si mesmo é chamada de metacognição. Olhar para o próprio comportamento sem se confundir com ele. Nesse momento, surge a possibilidade real de mudança. A prática da atenção plena, especialmente por meio da meditação, treina essa consciência. Ao tentar estar presente, a mente resiste, cria distrações e desconfortos. Isso não significa incapacidade, mas exatamente o sinal de que o condicionamento está vindo à tona. Persistir nesse processo fortalece a presença, enfraquece o automatismo e abre espaço para novas escolhas, novos comportamentos e uma nova identidade. Muitas pessoas concluem que não sabem meditar, porque, ao fechar os olhos, a mente fica agitada. Mas isso não é fracasso, é o processo funcionando. Toda vez que alguém percebe que se distraiu e retorna ao presente, isso já é uma vitória. No início pode parecer cansativo, mas quanto mais esse movimento é repetido, mais a consciência se fortalece também fora da meditação. Estar verdadeiramente no presente significa se sentir confortável no desconhecido. Isso vai contra nossa programação biológica, que associa o desconhecido ao perigo e ativa o modo de sobrevivência. Por isso, o corpo reage com inquietação, impaciência ou desconforto. Em vez de desistir, aprende-se a acalmar o corpo, reduzir a intensidade emocional e treiná-lo a permanecer no agora. Com a prática, o cérebro muda seus padrões, torna-se mais coerente e o sistema nervoso se regula. O coração relaxa e o cérebro fica mais desperto e criativo. Mudar, no fundo, é ser maior que os condicionamentos do corpo, dos hábitos e das emoções. É aprender a pensar, sentir e agir de forma diferente no mesmo ambiente. Quando isso acontece, a pessoa deixa de viver no passado ou no futuro e passa a experimentar um estado de presença plena, onde a transformação real começa. Muitas pessoas vivem presas a um ciclo repetitivo de frustração, dizendo que sabem o que querem, mas sentindo-se mal consigo mesmas. A meditação profunda revela algo essencial. Quanto mais consciência se desenvolve, mais os hábitos inconscientes ficam evidentes, e ao percebê-los com clareza, a pessoa simplesmente deixa de querer repeti-los. Isso é mudança real. O problema é que muitos esperam uma crise para transformar a própria vida, uma doença, uma perda, uma traição. Mas por que esperar a dor? É possível mudar movido por inspiração, não por sofrimento. Quando alguém percebe que sua personalidade cria sua realidade, entende que continuar igual é uma escolha pelo familiar, mesmo que doloroso. Mudar implica entrar no desconhecido, e isso gera desconforto imediato. O corpo, acostumado ao sofrimento, tenta puxar a pessoa de volta ao antigo padrão. Por isso, a transformação exige prática consciente, pensar diferente, ensaiar novas atitudes, sentir antecipadamente emoções como gratidão, amor e confiança.
Ao ensinar o corpo a sentir antes da realidade externa mudar, cria-se coerência interna. E quando o estado interior muda, a vida começa a responder com novas oportunidades, sincronicidades e experiências alinhadas com esse novo ser. Muitas vezes tentamos ajudar alguém e não conseguimos provocar mudança alguma. Isso não acontece porque as pessoas não podem mudar, mas porque, em certos estados emocionais, elas simplesmente não conseguem ouvir. Quando alguém está mergulhado em desespero, carência ou sofrimento profundo, o sistema nervoso fica fechado para qualquer informação que não combine com aquela emoção. Mesmo que a resposta esteja clara, a pessoa não a escuta e, às vezes, ainda reagem com resistência. A verdadeira transformação só ocorre quando o indivíduo sai desse estado emocional, e isso só pode ser feito por ele mesmo. O problema é que fomos condicionados a acreditar que algo externo precisa mudar para que nos sintamos bem. Assim, nos tornamos reféns das circunstâncias, deixando o mundo exterior controlar nossos pensamentos e sentimentos. Quando alguém vê exemplos reais de superação, pessoas comuns que curaram doenças ou transformaram suas vidas, algo muda internamente. A possibilidade deixa de ser teoria e se torna real. A crença se expande, e quando a identidade antiga é questionada, abre-se espaço para o novo. Afinal, somos obras em construção, e a verdadeira criação começa quando temos coragem de deixar antigas histórias para trás. Quando certos traços da personalidade ou da identidade continuam sabotando a própria vida, a mudança não se sustenta. Muitas pessoas até melhoram, na saúde, nos exames, na energia, mas ao retornarem à antiga rotina, tudo volta ao padrão anterior. Em algum momento, elas se perguntam: será que sou eu? E a resposta é sempre sim. A identidade antiga ainda está no comando. Transformação real exige uma decisão inteira, não parcial. É preciso questionar a história que se conta sobre si mesmo, avaliar se ela é verdadeira e, se não for, tomar uma decisão firme para mudá-la. Essa escolha precisa ser tão intensa emocionalmente que marque a memória. Não pode ser um talvez. O corpo percebe quando a decisão é fraca e não responde. Quando alguém decide mudar de verdade, sai do modo automático e sente, no presente, a emoção do futuro desejado. Isso gera mudanças biológicas reais. O processo envolve clareza de propósito, escolhas diferentes e eliminação de pensamentos que sabotam o compromisso. Ao superar velhas crenças, a pessoa naturalmente se torna alguém novo. E esse processo de superação é, em si, o processo de se tornar quem se deseja ser. A história de Joshua, um veterano do exército, é um exemplo marcante de transformação profunda. Ele chegou a um dos eventos no limite emocional, carregando traumas severos, dependência química e pensamentos constantes de desistir da própria vida. Como muitos veteranos, ele já havia tentado de tudo para aliviar o sofrimento, mas o trauma permanecia preso ao corpo e ao sistema nervoso. Durante as práticas, algo essencial aconteceu. Ao aprender a abrir o coração, o cérebro e o corpo deixaram de se conectar às memórias emocionais do passado. Esse rompimento permitiu uma recalibração interna. Joshua descreveu a experiência como se o coração tivesse se aberto completamente. A partir disso, sua vida mudou de forma real. Os relacionamentos se restauraram, a alegria voltou e ele passou a sentir a vida novamente, sem fingimento. Esse tipo de mudança se repete entre veteranos porque, quando alguém supera a emoção que sustenta a dor, o perdão surge naturalmente.
o amor passa a circular no corpo, liberando substâncias que ampliam o coração e tornam impossível manter ressentimentos. Ao retirar a atenção do passado, a energia retorna para si. E aí começa a verdadeira cura. Quando a energia deixa de estar presa à frustração, à raiva ou ao ressentimento, ela fica disponível para criar, curar e viver experiências mais profundas. Não é possível acessar estados elevados enquanto se alimenta a mágoa. Por isso, o perdão não é algo forçado. Ele surge naturalmente quando a pessoa aprende a sair desses estados emocionais densos. Perdoar não significa justificar o que aconteceu, nem absolver quem causou dor. Significa libertar a si mesmo. A única forma real de se desvincular do passado é superar a emoção que mantém a pessoa presa a ele. Quando o amor ocupa esse espaço, o corpo responde com cura e equilíbrio. Vivemos um período de estresse crônico coletivo. O excesso de estímulos mantém o organismo em modo de sobrevivência, ativando constantemente o sistema de luta ou fuga. Nesse estado, o corpo não se recupera e a doença se torna uma consequência natural. Muitas pessoas acabam viciadas nas emoções do estresse e passam a depender de situações externas para mantê-las. Por isso, não basta cuidar apenas do corpo ou da alimentação. O verdadeiro equilíbrio exige aprender a regular as emoções, encurtar o tempo de reação emocional e reconhecer padrões viciantes como raiva e ressentimento. Quando a pessoa percebe isso, começa a retomar o controle e a mudança se torna possível. A verdadeira alegria surge quando a pessoa deixa de agredir o próprio corpo com estados emocionais desregulados. Muitos que passam por processos profundos de cura não começam focados na doença, mas em algo mais essencial: restaurar o equilíbrio interno. Isso significa aprender a regular emoções, reduzir reações automáticas e romper vícios emocionais que mantêm o organismo em modo de sobrevivência. Quando alguém vive em sobrevivência constante, não há espaço para criar, meditar ou se conectar consigo mesmo. Nesse estado, o corpo está programado apenas para se defender. Por isso, o trabalho começa ao ensinar autorregulação emocional, a capacidade de sair de um estado reativo e acessar estados mais elevados. Reagir é humano. O problema é permanecer reagindo por dias, meses ou anos, pois isso molda a personalidade e compromete o sistema imunológico. Estudos mostram que, ao trocar emoções de sobrevivência por emoções elevadas, marcadores de imunidade aumentam significativamente. O corpo passa a interpretar o ambiente como seguro e favorável, ativando mecanismos internos de cura. Para sustentar isso, é essencial reservar um tempo diário para si mesmo, um momento de silêncio, reflexão e intenção consciente. É nesse espaço que a pessoa redefine quem deseja ser, deixa o velho para trás e abre espaço para o novo. Uma das maiores forças dessa comunidade é o compromisso genuíno das pessoas com a própria transformação. Ninguém precisa ser convencido a praticar todos os dias. Elas fazem porque querem. Quando perguntadas por quê, a resposta vai além de "me sinto melhor". Muitas dizem que não querem que essa sensação de bem-estar acabe, porque coisas boas demais começaram a acontecer em suas vidas. A prática deixa de ser obrigação e se torna escolha. Dentro desse processo, surge um conceito fundamental: a coerência entre cérebro e coração. Estudos mostram que há uma conexão direta entre as ondas cerebrais e os ritmos do coração. Quando o cérebro está desorganizado, em estados de estresse, medo ou ansiedade,
ele opera em ondas rápidas e caóticas. Esse é o estado em que a atenção fica estreita e o corpo entra em alerta constante. Ao ampliar a atenção e sair do foco excessivo dos problemas, o cérebro desacelera e entra em um estado mais criativo e receptivo, conhecido como alfa. Nesse estado, a mente analítica se acalma, a imaginação se expande e a comunicação entre consciente e inconsciente se fortalece. Quando essas ondas entram em harmonia, o cérebro passa a funcionar como um todo integrado, criando um estado profundo de equilíbrio, clareza e presença, relaxado, desperto e coerente. Um dos aspectos mais inspiradores dessa comunidade é que ninguém precisa ser forçado a praticar. As pessoas se dedicam todos os dias por escolha própria. Quando questionadas sobre o motivo, muitas respondem que não querem que essa magia termine. Coisas boas começaram a acontecer em suas vidas, e elas perceberam que o processo funciona. O esforço deixa de ser obrigação e passa a ser desejo genuíno. Dentro desse caminho surge a compreensão da coerência entre cérebro e coração. Estudos mostraram que existe uma ligação direta entre as ondas cerebrais e o ritmo cardíaco. Quando a mente está desorganizada, sob estresse, medo ou ansiedade, o cérebro opera em ondas rápidas e caóticas, típicas do estado beta elevado, levando ao excesso de foco e tensão. Ao ampliar a atenção e deixar de analisar compulsivamente, o cérebro desacelera e entra no estado alfa, um campo mais criativo e imaginativo. Nesse estado, a mente crítica se silencia e a comunicação entre consciente e subconsciente se fortalece. Quando essas ondas entram em coerência, todo o cérebro passa a funcionar de forma integrada. Em níveis ainda mais profundos, no estado teta, o corpo relaxa completamente, enquanto a mente permanece desperta, criando o ambiente ideal para acessar o subconsciente e reprogramar padrões internos. É possível deixar para trás a história do passado e começar a contar uma nova história sobre o futuro. Quando isso acontece, o subconsciente e o sistema nervoso autônomo passam a receber novas informações, capazes de modificar a própria biologia. Estados cerebrais mais profundos desempenham um papel essencial nesse processo. Ao relaxar a mente e reduzir o excesso de pensamentos, a pessoa atravessa naturalmente diferentes frequências cerebrais, até alcançar o estado teta, um momento em que a comunicação entre consciente e subconsciente se torna mais acessível. Nesse estado, quando a atenção se volta para o coração, algo importante acontece. O coração envia sinais ao cérebro para criar, imaginar e se conectar com possibilidades futuras. Cérebro e coração entram em sintonia. Quanto mais relaxado o corpo, mais desperta a mente. Essa combinação gera um estado raro, relaxado e ao mesmo tempo altamente consciente. Quando essa coerência se sustenta, o cérebro passa a operar em ressonância, integrando diferentes ondas cerebrais de forma harmônica. A energia mental se expande, a percepção se amplia e surge uma sensação profunda de clareza e bem-estar. É nesse estado que novos padrões internos podem ser ensaiados, fortalecidos e incorporados, abrindo espaço para mudanças reais e duradouras. Além da matéria visível, existe outra fonte fundamental de informação: a frequência. A frequência carrega dados. E quando a pessoa reduz a atividade do pensamento analítico e passa a se conectar com energia e sensação, o cérebro entra em estados muito elevados de ondas gama. Nesses momentos, há contato com um nível maior de ordem e energia.
Aquilo que antes era excitação causada por medo, dor ou raiva transforma-se em êxtase e bem-aventurança. Muitas pessoas relatam não conseguir descrever a experiência em palavras. Esse estado afeta profundamente o sistema nervoso autônomo, responsável por coordenar todo o funcionamento do corpo. Quando ele entra em coerência, passa a enviar sinais organizados para cada célula, tecido e órgão. O resultado é o que muitos chamam de atualização biológica, mudanças mensuráveis no sangue, no sistema imunológico, no metabolismo celular, na regeneração neural e até no microbioma, sem qualquer alteração externa como dieta ou medicamentos. Estudos com meditadores mostram que, em poucos dias de prática intensa, iniciantes passam a apresentar padrões cerebrais e biológicos semelhantes aos de meditadores experientes. Isso sugere que, quando indivíduos entram em sintonia interna e coletiva, surge uma inteligência emergente que reorganiza a biologia. Em outras palavras, ao se tornarem maiores do que o ambiente, o próprio corpo passa a responder com adaptação, resiliência e evolução. As práticas meditativas não se limitam a ficar sentado em silêncio. Há meditações em pé, caminhando, deitadas, e também sessões mais longas e profundas. Tudo isso é feito de forma progressiva, porque o objetivo não é apenas entender a técnica, mas incorporá-la na vida cotidiana, com os olhos abertos, em movimento. O conhecimento sempre vem antes da experiência, pois ele prepara o corpo e a mente para aquilo que será vivido. Ao final de uma semana imersiva, as pessoas acumulam dezenas de horas de prática, mas o mais importante é o que acontece depois. Elas voltam para a própria vida sentindo-se diferentes, mais presentes, mais inteiras, como se estivessem vivendo em um novo ritmo de tempo. A prática deixa de ser uma obrigação e passa a ser algo prazeroso, porque os benefícios se tornam evidentes. O verdadeiro impacto acontece quando a pessoa não precisa convencer ninguém com palavras, mas se torna o exemplo vivo da mudança. Surge então uma nova forma de criar a própria realidade, não mais a partir da falta, mas da sensação de plenitude, como se aquilo que se deseja já tivesse acontecido. Nesse estado surgem coincidências, sincronicidades e uma profunda sensação de liberdade interior. As oportunidades surgem quando deixamos de forçar e passamos a permitir. Em vez de correr atrás das coisas, elas começam a vir até você. Isso acontece quando criamos a partir do campo quântico e não da matéria. No nível quântico, pensar em prosperidade gera imediatamente a sensação de abundância. Já no mundo tridimensional, para muitas pessoas, pensar em riqueza ativa o sentimento de falta, de não ter o suficiente. No campo quântico, as regras são diferentes e não se aprendem apenas com teoria, mas com a prática e experiência. Criar verdadeiramente significa reduzir a distância entre o pensamento e a vivência daquilo que se deseja. E isso só é possível quando não se cria, a partir da carência. Quando alguém sente internamente que aquilo que deseja já é real, deixa de buscar por necessidade. Nesse estado, não há separação entre o desejo e a realização. É exatamente aí que surgem as coincidências, as sincronicidades e as oportunidades inesperadas, como se a vida começasse a responder naturalmente ao novo estado interior da pessoa. Existe um campo invisível de energia e informação além dos nossos sentidos e do mundo material. Esse campo é marcado pela unidade, pela totalidade, pela conexão e pelo amor em sua forma mais pura. Quando toda a nossa atenção permanece presa ao corpo, ao ambiente e ao tempo,
vivemos sob as regras da realidade tridimensional, onde tudo exige esforço, previsão, tempo e energia para se concretizar. No entanto, há outra forma de criar. A física moderna já aponta que a energia governa a matéria, e não o contrário. Ao acessar esse campo além do tempo e do espaço, entramos no presente absoluto, no desconhecido. É nesse ponto que deixamos de ser definidos por identidade, história ou papel social e nos tornamos pura consciência. Nesse estado, pensamento e emoção ganham um novo papel. O pensamento atua como impulso elétrico e o sentimento elevado como força magnética. Quando o cérebro e coração entram em coerência, passamos a emitir uma nova frequência para esse campo. Ao mudar a informação emitida, mudamos também o que se manifesta na realidade. Assim, criar a partir do campo e não da matéria. Encurta o caminho entre desejar algo e vivenciar sua realização, fazendo com que as oportunidades venham até nós. Existe uma outra forma de criar a própria vida, e tudo começa quando a pessoa sai do passado e do futuro e se ancora no presente. Nos primeiros dias de um processo de transformação, muitos percebem algo valioso, descobrem histórias internas limitantes, crenças antigas e até uma dependência emocional de sentimentos como tristeza, medo ou raiva. Quando alguém não consegue simplesmente interromper um estado emocional negativo, isso revela o quanto esse padrão se tornou automático. O problema é que emoções repetidas ativam o estresse apenas pelo pensamento, produzindo no corpo a mesma química de uma ameaça real. Com o tempo, esse estado afeta a saúde, altera a expressão dos genes e mantém a pessoa presa a uma versão antiga de si mesma. A mudança começa quando o indivíduo assume a responsabilidade de alterar o próprio estado emocional, mesmo que no início seja desconfortável. Os dados mostram algo ainda mais profundo. O sistema nervoso humano é capaz de produzir uma verdadeira farmácia interna, com efeitos superiores aos de muitos medicamentos. Essas substâncias não vêm de fora, mas surgem de dentro, de acordo com o estado de consciência e a intenção da pessoa. Quando indivíduos se transformam juntos, em coerência e conexão, ocorre um efeito coletivo poderoso, capaz de acelerar mudanças físicas, emocionais e mentais de forma consistente. Não é a quantidade de energia que transforma um grupo, mas o nível de coerência que ele alcança em conjunto. Pesquisas recentes mostram que redes coletivas de pessoas alinhadas emocional e mentalmente produzem efeitos mensuráveis, sugerindo que a consciência compartilhada influencia campos sutis e a própria realidade. Isso reforça a profunda conexão entre mente e corpo, algo que muitas vezes parece até místico. Dentro dessa visão, existe a crença em uma única força divina que se manifesta de múltiplas formas e que vive dentro de cada ser humano. Essa inteligência maior pode ser chamada de Deus, fonte mente universal ou campo unificado. Independentemente do nome, ela se expressa quando o indivíduo remove bloqueios internos como emoções negativas, hábitos automáticos e crenças limitantes. Quanto mais alguém se conecta conscientemente a esse campo, mais suas atitudes refletem amor, clareza, presença e generosidade. A ideia central é que não somos seres lineares vivendo uma vida limitada, mas seres dimensionais interagindo com uma realidade muito mais ampla. Cultivar essa conexão não é apenas espiritual, mas profundamente transformador, tornando-se uma jornada valiosa de expansão da consciência e do próprio ser.